Meu nome é Antônio Gabriel, minha dupla é William Gustavo, e nós vamos falar um pouco sobre o que foi a reforma religiosa, ou também conhecida, mais comumente conhecida como reforma protestante, e também a resposta católica para o protestantismo, para o avanço do protestantismo, que foi justamente a contra-reforma. Mas antes a gente tem que falar um pouco, contextualizar quais foram as questões envolvidas ali na reforma protestante. Bom, a gente está falando de um período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, nesse período de transição. Então a gente está falando de um período aí de várias mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais que estavam ocorrendo na Europa. Então a gente está passando ali pela crise do feudalismo, né? O feudalismo está entrando em crise, também a ascensão, e o surgimento de uma nova classe social, que seria a burguesia, formada ali pelos comerciantes, e também a formação dos estados modernos, ou seja, dos estados nacionais, onde vai ter ali a presença do absolutismo, por exemplo, dos reis absolutistas, em que vão ter ali o controle, o domínio sobre o seu território, sobre as questões políticas da época. Né? Então, esse seria aí o parâmetro contextual da reforma protestante, esse período aí de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E aí surge, então, a questão da reforma em si. Como é que ela surgiu de fato? Bom, já haviam ali questões que envolviam ali críticas à Igreja Católica. Lembrando que na Idade Média, o poder soberano, digamos assim, aqui na Terra, aquele que tinha mais influência política, social, econômica, cultural, sobretudo religiosa, sobre a vida das pessoas, aquela que movia a Europa era a Igreja Católica. Então, desde o pensamento até as atitudes das pessoas se voltavam muito para a questão religiosa, justamente a presença da Igreja Católica em toda a sociedade. Então já havia ali críticas com relação à Igreja Católica, mas surgiu aí um dos personagens principais dessa reforma, que foi justamente Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Bom, Martinho Lutero foi um monge católico, que surgiu no âmbito da Igreja Católica. Então ele conhecia as doutrinas da Igreja, ele conhecia como funcionava a questão ali da Igreja e tudo mais. E aí a Igreja em si estava perdendo cada vez mais o seu poder com relação à Idade Média. Nessa passagem da Idade Moderna, ela ainda tinha poder, ela ainda tinha potencial, digamos assim, nas questões políticas, mas ela estava perdendo o poder justamente por conta dessa passagem. Nós também estamos falando de um período em que houve ali a questão do Renascimento, ou seja, um dos principais pontos do Renascimento era colocar o ser humano como centro artístico, cultural. Então isso fazia com que a Igreja perdesse um pouco de influência. Então a gente tem ali Leonardo da Vinci fazendo as suas obras de arte, Michelangelo, o pensamento também científico era voltado para as verdades comuns, em vez de acreditar somente na questão da Igreja. Então havia ali a pesquisa de Copérnico em cima do heliocentrismo e tudo mais. Então a gente está falando desse período também, e no período da criação da imprensa. Gutenberg, em 1470, 50 por aí, ele criou a questão da imprensa, ou seja, a máquina ali para a questão da produção de livros, não como a gente conhece hoje, mas ali foi o início do que a gente conhece como imprensa. E aí a questão da multiplicação, da venda de livros e tudo mais, da divulgação das ideias, que foi muito importante no contexto da reforma protestante. Bom, voltando a Martinho Lutero. Martinho Lutero, como eu falei, ele foi um monge católico, então ele conhecia as doutrinas da Igreja a fundo, e ele começou a perceber pequenos detalhes que cada vez mais o incomodavam. Primeira coisa foi a venda de indulgências por parte da Igreja Católica. O que é que acontecia? A Igreja, para conseguir ter cada vez mais influência, ela, digamos assim, colocava medo ali no imaginário popular. Então, para você, digamos que nós aqui somos
pessoas ali em comum, pessoas do povo, em que estávamos ali diante da Igreja Católica, que tinha muita influência. Então, a Igreja nos diz que para nós salvarmos as nossas almas de serem condenadas para o inferno, a gente pode comprar uma indulgência através, né, do nosso dinheiro, do nosso serviço, das nossas condições, para que seja usada para a Igreja Católica. Então a Igreja, durante muito tempo, se usou disso, né, para conseguir mais fiéis para a Igreja. Então isso foi muito importante no sentido de que a Igreja conseguia conquistar os fiéis através do medo, através da ideia de que caso você não pagasse a indulgência, caso você não condizesse com a Igreja Católica, você poderia estar pecando e justamente você estaria condenada ao inferno. Então, para não estar condenado ao inferno, eu faço ali serviços para a igreja, eu vendo meus serviços, eu vendo a minha terra e para conseguir ali a salvação. Então havia esse incômodo que justamente moveu ali as ações de Martinho Lutero. Além disso, a igreja em si, né, desde o papado até a questão dos cardeais, dos bispos, a divisão hierárquica da igreja também estava corrompida. Havia várias crises, desde questões religiosas até questões morais, civis, enfim. A igreja estava totalmente corrompida e, em grande parte, na verdade, corrompida. E aí Martinho Lutero cada vez mais criou esse sentimento de insatisfação. E aí um dos objetivos de Martinho Lutero não era de fato se romper com a Igreja Católica de uma vez. Na verdade ele queria uma mudança na igreja, né? Ele queria ainda se manter ali na questão da igreja, ele queria ainda ser um monge, mas chegou a tal ponto que ele de fato rompeu com a Igreja Católica. Então diz a tradição, né, digamos assim, diz a tradição que em 1517, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero foi na igreja de Gutenberg, na Alemanha. Então, Martinho Lutero era alemão, a reforma protestante surgiu no berço alemão, né? E aí ele pregou as 95 teses. O que seriam essas 95 teses? Né? Diz a tradição que ele pregou ali na igreja, mas isso não passa de especulação criada pela tradição. O que seriam essas 95 teses? Basicamente são 95 ideias organizadas por Martinho Lutero para criticar a Igreja Católica. Então estava ali críticas com relação à venda de indulgências, as crises ocorridas na igreja, as mentiras, o roubo ao povo, né, à população, e também questões voltadas para a fé, para a divisão de fato doutrinária, ou seja, Martinho Lutero, através do estudo apenas da Bíblia, como ele falava, né, sola escritura, ou seja, somente a escritura, ele disse que havia divergências com suas ideias voltadas somente para a Bíblia com as ideias católicas. Então havia essa contradição que ele falava, por exemplo, né, uma das principais ideias do protestantismo que surgiu no Martinho Lutero foi a salvação apenas pela fé, e não pela fé e pelas obras como a Igreja Católica supõe. Então isso de fato rompeu ali, criou uma nova corrente, digamos assim, doutrinária, que foi a Reforma Protestante, né? Ou também, né, nesse caso, o luteranismo, que existe até os dias atuais. Então, basicamente, foi esse o contexto, né, da Reforma Protestante. Martinho Lutero fez ali, teceu críticas importantes contra a Igreja, e também a gente pode falar de outros reformadores, como, por exemplo, João Calvino, que surgiu logo em seguida, falando um pouco sobre o calvinismo, né, que basicamente tem a ideia de predestinação. E, por exemplo, muitos estados modernos, muitos reis e a burguesia aderiu à Reforma Protestante porque ela tecia críticas à igreja justamente na questão do acúmulo de bens e tudo mais. Então isso foi muito importante para o contexto da época em que os estados modernos e a burguesia apoiou o protestantismo, né? Porque a Igreja Católica condenava o acúmulo de riquezas e tudo mais. Além disso, na Inglaterra, a gente teve o levante de Henrique VIII, em que ele criou o anglicanismo, que também rompeu ali com a Igreja Católica nessas ideias. Inclusive, a Igreja Anglicana ela é de maioria ainda lá na Inglaterra, assim como o luteranismo na Alemanha. Então, basicamente, foi isso. E aí houve a resposta à Reforma Protestante, que foi justamente a Contra-Reforma, que meu colega William Gustavo falará logo em sequência.
Bom, no contexto das reformas religiosas, nós já vimos o que foi a reforma protestante, e é interessante a gente analisar também o outro lado da moeda, que foi a Contra-Reforma, ou também conhecido como a resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo na Europa. Então a Igreja Católica, com essa crescente expansão do protestantismo luterano e posteriormente calvinista na Europa, o catolicismo ele perdeu força principalmente na Alemanha, onde foi a origem do protestantismo, na Inglaterra também, e começou a se enfraquecer até em países tradicionalmente bem católicos, como Itália, Espanha, Portugal. Então esse boom do protestantismo foi algo que preocupou a Igreja Católica no século XVI. E é nesse contexto que a Igreja Católica ela vai lançar, digamos que uma campanha de retomada de influência, de poder, de controle. E é nesse sentido que a Igreja Católica vai adotar algumas medidas. Entre elas nós podemos citar, por exemplo, a criação da Companhia de Jesus, que a gente chama muito de jesuítas, né? Ela é de 1534, criada por Inácio Loyola, e a Companhia de Jesus ela atuava assim basicamente como um exército católico mesmo. Isso muito por conta também do fato do Loyola ser militar, né? Então a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles formaram uma instituição muito regrada e focada em reforçar a doutrina católica e também focada em estudos bíblicos e estudos muito também do latim. E é nesse sentido que eles vão se organizar em missões, principalmente para o Novo Mundo, né? O continente americano, onde se iniciou recentemente a exploração. Né? Exploração é um termo muito bom, né? E não descobrimento, exploraram mesmo. Né? A exploração do continente americano no século XVI. Então muitos desses jesuítas eles vêm para o continente americano em missões de catequização dos povos indígenas. E essa também foi uma estratégia da Igreja Católica para expandir seus horizontes, e é um ponto que nós tocaremos a seguir. Também um outro ponto dos jesuítas foi reforçar e justificar a escravização dos povos africanos aqui no continente americano. Outro ponto também da Igreja Católica foi o Concílio de Trento. Ele ocorreu ali entre a década de 1540 e 1550. É interessante a gente se situar nesse período histórico. E o objetivo do Concílio de Trento era discutir esse reposicionamento da Igreja Católica frente às mudanças que vinham acontecendo no mundo. E também a Igreja Católica, nesse sentido, ela começa a mudar a si mesma. Então, a partir do Concílio de Trento, e ele vai ocorrer entre 40 e 50, muito por algumas interrupções devido a guerras ocorridas no período. Mas o Concílio de Trento ele institui o fim das indulgências. Então não seria mais possível pagar para ter os pecados perdoados, ou pagar por um terreno no céu, isso não ia rolar mais. É também criada a iniciativa de seminários para a formação de membros do clero, para evitar que esses cargos fossem comprados. E era uma coisa que era muito comum, e as elites elas direcionavam muito os seus filhos para cargos religiosos. Então, pelo menos com o seminário, a ideia da igreja é que houvesse uma formação por trás e que fosse necessário certo interesse do indivíduo em aprender mesmo, né, o ofício e tudo o que tinha a ver. Claro que isso não impedia dos filhos da elite ainda adentrarem a igreja dentro da igreja pagando e tal. Mas eles instituem os seminários. Outra coisa que vai se instituir também é a criação de catecismos para doutrinar os jovens desde a tenra infância. Então, ensinando-lhes os preceitos, né, da religião e também impedindo que eles se voltassem ao protestantismo. Então, isso não é algo aleatório, né? É bom a gente ter isso bem em mente. O Concílio de Trento ele também vai reforçar os dogmas católicos,
como o culto a Maria, aos santos, também reforça a ideia da crença católica do milagre da transubstanciação, que significa a transformação de Jesus no pão e no vinho, né, presentes também na missa católica. Então, eles reforçam isso. Reforçam também a figura do Papa, que após esse boom do protestantismo, ela tinha se enfraquecido tanto politicamente quanto religiosamente no meio cristão, mas a Igreja Católica vai reforçar essa figura do Papa. E outro detalhe também que fez parte dessa Contra-Reforma foi a volta do Tribunal do Santo Ofício. Então houve perseguição a outras doutrinas cristãs, aos protestantes. Houve perseguição também aos judeus, muitos fugiram da Europa, principalmente de Portugal e Espanha, fugiram para o Brasil, aqui foram conhecidos como cristãos novos. E o Tribunal do Santo Ofício ele perseguiu práticas que eram consideradas heréticas. Então, Galileu Galilei dizer que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário foi considerado uma heresia, coisa do demônio. E isso gerou uma grande revolta no meio religioso do período, e o Tribunal do Santo Ofício definiu que o Galileu ele deveria desmentir aquilo, senão ele ia virar churrasco. Então esse era o tipo de coisa que acontecia com o Tribunal do Santo Ofício. E milhares de pessoas foram condenadas, né, à morte por práticas heréticas. Então, às vezes uma mulher fazia um chá que curava a gripe de alguém. Ei, ali tem coisa errada, tá conversando com coisa ruim. Então o Tribunal do Santo Ofício também proibiu livros dos diversos tipos, como Decamerão, livros de Newton, livros científicos, enfim. E também o Tribunal do Santo Ofício ele atuou no Brasil também. Não com a mesma força que atuou na Europa, mas sim veio para o Brasil. Um detalhe interessante falando de Brasil é que os jesuítas eles foram um braço muito forte da Igreja Católica, não só no Brasil, mas também nos outros países da América do Sul, para espalhar o catolicismo, porque a Europa, claro, o catolicismo já era forte na Europa, mas o protestantismo ele fica muito forte lá também. Então a Igreja Católica encontra no continente americano uma oportunidade de adquirir novos fiéis. Então esse processo de catequização muitas vezes, ou na maior parte das vezes, forçosamente, foi uma estratégia muito presente na Igreja Católica desse período, principalmente aqui se tratando de período colonial brasileiro, né, entre 1500 a 1822. Os jesuítas são expulsos do Brasil no século XVIII, mas enfim. E também essa doutrinação católica ela foi muito utilizada para reforçar as ideias de justificação da escravização dos africanos que eram trazidos para o Brasil. Então, diziam-se que eles não tinham alma, que os indígenas não tinham alma, que eles mereciam aquilo por conta dos pecados deles, que eles deviam se converter. Enfim, foi através disso também que a Igreja Católica ela até conseguiu conter o avanço do protestantismo na Europa, recuperou a sua força em alguns países, como eu citei, né, Espanha, Portugal, Itália, e se estabeleceu muito fortemente no Novo Mundo. Então, o estudo desse tipo de conteúdo, tanto da Reforma Protestante quanto da Contra-Reforma Católica, ele pode ser utilizado para compreender diversos aspectos da história, como, por exemplo, a colonização, né? Tanto no Brasil quanto em outros países, a transformação da Europa a partir do século XVI, a questão da criação da imprensa, enfim, muitas mudanças e muitas transformações do mundo podem ser compreendidas através desse estudo. E também a gente pode utilizar isso para analisar fatos do presente. Então, a postura tanto de uma igreja quanto de outra em questões mais recentes também. Então, são conteúdos muito importantes para o ensino de história e para o estudo de história também.